Bom, fala pessoal, tudo bom? Na aula de hoje a gente entra na parte de ferramentas elétricas, né? Mais precisamente aí o multímetro, né? Ou multiteste, então, existem esses dois nomes. E a partir disso a gente finaliza todo o nosso conteúdo para a primeira avaliação, tá bom? Então eu já queria deixar agendado com vocês na semana que vem, no dia 24/4, próxima sexta-feira, é a nossa primeira avaliação. Ela vai ser realizada aqui no Google Class, onde eu vou estar disponibilizando um formulário, né, um quiz com algumas perguntas, né, e cada um de vocês vai estar respondendo. Eu só peço que vocês tenham atenção para o horário da avaliação, tá? É, eu já apliquei outras avaliações em outras turmas, em outras disciplinas, né? E uma coisa que o pessoal me pediu foi que eu pudesse estender um pouco o limite, né? Porque a rigor a nossa avaliação ela deveria começar às 18h30 e se encerrar às 20h10, né? Mas dado todos esses problemas, né, então eu vou ser um pouco mais flexível. Geralmente eu tenho colocado para as outras disciplinas a avaliação para começar às 18 horas e vou deixar que vocês consigam responder. Como é uma sexta-feira, né, eu não vou, né, conseguir colocar até a segunda, mas pelo menos até o sábado meio-dia, tá bom? Eu peço que vocês se atentem ao máximo, né? Tentem conseguir conectar nesse horário. E não, por favor, tentem não ir para a segunda chamada, tá? Porque é um processo um pouco mais complicado da gente fazer. Bom, o que é que vai cair nessa prova? Tudo aquilo que a gente estudou até agora. Então, todo aquele início da disciplina que a gente falou sobre o processo de produção do veículo, falou de forma bem resumida, né, os detalhes na importância do serviço automotivo, né, de onde é que o serviço automotivo foi feito. A gente usou até o padrão Toyota para poder entender um pouquinho sobre isso, né, quais eram as funções, né, de cada funcionário, né, dentro de uma organização voltada para serviços automotivos e as ferramentas que são encontradas na área, né? A gente falou das ferramentas manuais, das ferramentas pneumáticas, depois a gente falou dos instrumentos, onde a gente aprendeu o paquímetro, que nesse paquímetro falamos de paquímetro milesimal não, desculpe, paquímetro métrico, né? E depois de paquímetros em polegadas, né? Estudamos um pouquinho de micrômetro. Na semana passada eu disponibilizei uma reposição de aula em que a gente tem um conteúdo de relógio comparador, né? E agora a gente finaliza então com o nosso, o nosso multímetro, tá? Não se preocupem, eu sei que é a primeira prova que vocês fazem da minha disciplina e comigo, né? Mas minhas provas são bem tranquilas, não costumam ter pegadinhas, tá? O assunto também não é difícil, mas você tem que pensar para poder responder a prova, né? Então, a maioria das perguntas serão perguntas abertas e uma outra pergunta que vai ser fechada, tá certo? No restante do nosso calendário, nós continuaremos da mesma forma. Então, a gente vai ter um AV2, que vai ser o restante do nosso conteúdo, a partir da outra semana, né? Deixa eu olhar aqui no calendário, se é dia 31 ou primeiro, dia primeiro. A partir de 1 de maio é feriado, então a partir de 8 de maio a gente começa a segunda parte do nosso conteúdo, né, caso a gente não tenha retornado às aulas presenciais, que vai ser sobre a infraestrutura no que diz respeito à parte de equipamentos em oficina. Lembre que o trabalho, né, que a gente se propôs a fazer, né, o trabalho em equipe, ele vai ser mantido, né? A partir do dia 8 eu trago mais algumas informações, né, caso a situação ainda não tenha voltado à normalidade. Beleza? Então, o que vocês têm que saber agora é que nossa prova, dia 24, semana que vem, tá bom? Todo o conteúdo utilizado até agora, a prova aqui no Google Class, então essa prova vai estar disponível às 18 horas da sexta-feira até o
meio-dia do sábado, tá bom? Quem porventura não está vendo, né, as aulas no dia, eu peço que alguém da turma avise, né, a esses colegas, tá bom? Bom, vamos para a nossa aula então. O multímetro é uma ferramenta, é um instrumento de medição de grandezas elétricas, né? Só que para a gente entender grandezas elétricas é necessário que a gente tenha um conhecimento em eletricidade, né? Eu vou fazer uma pequena revisão de apenas 3 pontos, né? Apenas de 3 grandezas elétricas que são as mais utilizadas. Vocês ainda terão aula de eletricidade, né? Mas vocês viram alguma coisa de eletricidade no ensino médio. Então é só para a gente poder se localizar aqui no nosso conteúdo, tá bom? A primeira grandeza elétrica que é possível de ser medida no multímetro é a corrente, né? Mas o que é que vem a ser corrente elétrica? A corrente elétrica é a intensidade ou fluxo de elétrons de forma ordenada. Então, quando os elétrons eles se agrupam, eles saem de um ponto definido, de um ponto A até um ponto B, de uma forma ordenada, né? A gente tem então algo chamado de corrente elétrica, tá? Deixa eu ver se para mim aqui as fotos estavam abrindo, mas para vocês não estão, né? Bom, de qualquer forma, vamos seguindo aqui. A corrente elétrica então é isso, é um fluxo ordenado de elétrons, ou seja, os elétrons todos eles se ordenam, né, dentro de um fio, por exemplo, e eles vão de um caminho A até um caminho B. Quanto mais elétrons passam por aquele fio em um determinado tempo, maior vai ser a corrente, tá certo? Então a corrente ela é associada com isso, a passagem de um fluxo de elétrons. Se não me falha a memória, 6,28 vezes 10 elevado a 18 elétrons passando por um condutor em 1 segundo equivalem a 1 ampere. Então percebam que é uma quantidade muito grande de elétrons que precisam de forma ordenada, né, seguir de um ponto até o outro. No sistema internacional, a unidade de intensidade da corrente é o ampere. Esse I aqui, né, vocês usaram muito no ensino médio para a famosa lei de Ohm, né, que a lei de Ohm dizia que tensão, geralmente em U ou em V, é igual a R vezes I. A gente sabia que aquele I representava a corrente, mas a unidade da corrente é o ampere. É um nome francês, inclusive, tá? Lá na França, por conta do cara que descobriu essa grandeza, lá não é chamado de ampere, como aqui nós chamamos, lá é chamado de ampere, tá? Tem uma mudança aí na pronúncia. Bom, o fato é que o ampere ou o ampere, caso tenha algum francês aqui na nossa turma, ele é associado então na nossa corrente. E o instrumento que mede a corrente elétrica, ele é o amperímetro. E aí você vai dizer, Pedro, mas a nossa aula é de multímetro, o que é que tem a ver um amperímetro? O multímetro, né, são vários instrumentos dentro de um só, por isso que o nome é multi, tá? Ou multiteste. E dentro de todos esses instrumentos se encontra-se um amperímetro. A tensão elétrica é a capacidade de uma carga de realizar trabalho, tá? Quando a carga ela for diferente da outra, haverá uma diferença de potencial entre elas, por isso que é chamado então de DDP, né? A gente pode trabalhar a carga, né? Ou a gente pode trabalhar a tensão como essa carga, né? Que é capaz de realizar trabalho, ou como eu prefiro, né, sempre trazer o exemplo, ou a diferença, né, de potências, a diferença de potenciais. Como assim diferença de potenciais? Imagine na casa de vocês agora, né, que a gente tem, que seja você morando em prédio ou em casa, você tem uma caixa d'água, né, ou um tanque em algum ponto aí de sua residência, né? Num prédio ela vai estar lá no último andar, e na sua casa provavelmente ela esteja aí um pouco abaixo do telhado, né? Imagine que dentro dessa caixa d'água a gente tenha 100 litros de água e na torneira a gente não está caindo água nesse momento, e de repente a gente abre a torneira um pouquinho só para que caia 1 litro de água. Percebam que a gente tem uma diferença muito grande, né? A gente tem um reservatório imenso que tem 100 litros de água e a gente tem uma torneira que agora está caindo 1 litro de água.
e eles estão interligados, afinal essa água ela tem que escorrer até a torneira por algum tubo. Então, a tensão elétrica é a diferença de potencial, ou seja, a quantidade de carga, digamos assim, a quantidade de energia, ou a quantidade de potência, né, que eu tenho entre dois pontos, né, e que esses dois pontos eles vão me conseguir realizar algum trabalho, tá bom? A unidade de medida, né, da tensão elétrica é o volt, e aqui a gente tem representado que 1 joule por coulomb equivale então a 1 volt, tá? Então, quanto maior a quantidade de volts, maior a quantidade de joules. Consequentemente, entendam que quanto mais volts eu tenho em alguma placa, maior é a diferença da quantidade de carga de um lado para o outro. Como assim, Pedro? Nesse nosso exemplo, se a gente fosse caracterizar água, né, como energia elétrica, se eu tenho de um lado os 100 litros e eu tenho do outro apenas 1 litro, a diferença entre esses dois me darão que 99 litros. Então, seriam, né, basicamente 99 volts, fazendo uma associação direta à eletricidade. É assim que geralmente isso acontece na bateria. A gente tem um lado que somos chamadas placas positivas e outro lado são chamados de placas negativas, né? E a diferença entre essas duas placas, elas me dão uma tensão que vai ser aplicada ao meu sistema, tá? E essa tensão, na grande maioria dos casos, equivale a 12,60 volts quando a bateria está totalmente carregada, tá certo? Quando a bateria tende a começar a descarregar, né, como um aparelho de celular, por exemplo, uma pilha de um controle remoto daí da casa de vocês, a tensão ela começa a diminuir. O que é que termina acontecendo? Um lado que tinha muitos elétrons em relação ao outro começa a ter, né, a sua diferença reduzida. Então, como as diferenças de elétrons elas vão reduzindo, percebam que os dois ambientes, né, tendem a ficar com quantidades iguais. Voltando para a nossa caixa d'água, é como se então eu tivesse, né, já que um lado tinha lá 100 litros, o outro tinha 1, é como se de tanto a torneira escorrer água, é como se eu começasse a ter a caixa d'água diminuindo a sua quantidade de água, indo lá para 70, né, 65, 60 litros, e a pia, por onde aquela água está, né, descendo da torneira, começasse a aumentar a sua quantidade, né? Então, indo para 30 ou 35 litros. Então, percebam que vai chegar uma hora que a tendência é os dois se estabilizarem. Ou seja, vai ficar, né, meio que 50 litros em cada um dos lados, impedindo a passagem de água de um lado para o outro, tá? Se elas estivessem, claro, se elas estivessem em alturas iguais. Na bateria funciona mais ou menos assim. Então, de tanto a gente passar elétron de um lado para o outro, a gente começa a ter uma quantidade de elétrons nas placas muito próximas. E isso é que vai fazer então com que a nossa tensão, que é a força que impulsiona os elétrons, né, ela seja reduzida. E por último nós temos a resistência elétrica, né? A resistência elétrica é a dificuldade encontrada pela corrente em percorrer um determinado material. Então veja aqui, ó, é como se eu tivesse aqui, ó, esse carinha aqui em vermelho representando a resistência, né, a obstrução à passagem do nosso elétron. O elétron querendo atravessar o nosso fio, né, representado pelo verde, que é a corrente, e aqui o amarelo é a tensão, que tenta empurrar, né, a nossa corrente a passar pelo nosso circuito. Quanto maior a resistência elétrica, mais difícil é para a corrente passar. Então a gente tem que muitas vezes aplicar mais tensão, né, para que esse carinha amarelo fique mais forte e consiga passar mais corrente por aqui, beleza? O símbolozinho da resistência é essa ferradura, é a letra grega ômega, tá? E a gente fala, né, em resistência em ohms, tá? São 20 ohms, 50 ohms, 12 ohms, 1,4 ohms e por aí vai. Bom, a aula de elétrica acabou aqui, tá? Lembrem que era só para a gente poder entender qual era a função de um multímetro, né? Futuramente a gente vai ter essa aulazinha aqui do restante das nossas grandezas. O multímetro, então,
basicamente nessas três funções, já que o multímetro pode ter diversas funções, né, mas basicamente nessas três, é o aparelho que consegue medir para a gente essas grandezas. Então, dentro de um multímetro, a gente tem um amperímetro, que mede o ampere, ou mede a corrente, o voltímetro, que mede a tensão, né, e o ohmímetro, que mede a resistência. O multímetro ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser analógico, que basicamente nós não vimos mais a sua utilização, que era um multímetro de agulha, né, ou digital, tá? O digital ele tem dois formatos. Ele tem esse aqui digital com escalas e o digital sem escalas, né? A gente também chama de digital automático. Observem que a gente tem um seletor no nosso multímetro, né, e esse seletor a gente seleciona qual a grandeza que nós queremos trabalhar. Então vejam aqui aquela ferradura, aquele ômega, né, veja que a região pintada do ômega ela vai daqui até aqui em cima. Então tudo isso daqui, todos esses números que eu estou vendo, representam a escala de resistência, tá bom? Essa daqui de cima, ó, a gente tem esse V aqui, ó, que é a nossa última letra aqui, tá? Então esse V representa o volt, a tensão. Então, tanto esse lado, né, que a gente só tem esses dois números, 200 ou 750, quanto o de cá, né, o de cá ele vai mais precisamente até aqui, não, até aqui, né, até aqui, né, o de 1000 até 200 mili, né, eles medem tensão, só que eles medem dois níveis de tensão. Ele tem a escala AC, que é a tensão de corrente alternada, que é aquela que é na nossa residência, e a escala DC, que é a tensão de corrente contínua, que está presente nas diversas pilhas, baterias, né, todas aquelas células, aqueles componentes que conseguem armazenar energia elétrica. Eles armazenam energia na forma de tensão contínua, tá? Ah, Pedro, por que você disse que esse cara daqui de baixo ele não entra? Porque aqui percebemos que já tem, né, a letra A. Então, como já tem a letra A, né, desse 200 micro até o 10A grandão, né, essa escala aqui é a escala de corrente elétrica, tá bom? Então, perceba que a gente tem que estar atentos aqui às nossas escalas para a gente poder fazer a medição. Esse aqui é um multímetro muito mais fácil, né, da gente trabalhar. Esse é aquele que eu falei a vocês que é um multímetro digital sem escalas ou automático. Por que é mais fácil? Um exemplo, né? Eu falei a vocês que lá na bateria do nosso automóvel a gente tem 12,60 volts, não é verdade? Então, imagine que a gente vai fazer a medição aqui desses 12,60 volts com esse nosso aparelho. Se eu pegar essa escala aqui, né, se eu pegar esse seletor e eu selecionar ele aqui para medir tensão contínua e colocar no número 2, o que é que acontece? O meu aparelho, meu multímetro agora, ele só consegue ler valores de 0 a 2 volts. Só que eu tenho 12. O que é que vai acontecer agora aqui? O multímetro vai queimar? Não, o multímetro não queima. Só que como o valor que eu quero medir está muito acima da escala que eu selecionei, né, a gente não vai ter nenhuma visualização no nosso leitor, no nosso visor, no nosso display. Então eu preciso, ó, logicamente agora colocar na escala superior, né? Então eu posso colocar na escala de 20, na de 200 ou na de 1000, né? Se eu colocar na de 20, agora eu vou conseguir fazer minha leitura, porque ele vai de 0 até 20, então 12,60 está dentro dos 20. E essa é a melhor escala, mas ele também leria, né, se eu colocasse em 200 ou 1000. A diferença é que quando eu coloco em 200, ele vai ler de 0 a 200, então eu perco em precisão. Meu multímetro agora ele, né, leria algo mais ou menos assim para mim, ó, 12,7, 12,5, 12,6. Eu não teria uma precisão tão grande no instrumento. E se eu colocasse em 1000, vejam que ele vai ler de 0 a 1000 volts. Só que o que eu quero medir é 12, né? Pensem em dinheiro para vocês terem uma noção. Você quer comprar algo que custa R$1.000, mas você só tem 12. Perceba que você está muito distante, né, dos R$1.000. Então, voltando para o nosso multímetro, a precisão do instrumento não fica boa. Nesse caso, ele ia ler 11 volts, ou ia ler 12 volts, ou 13, né? Mas ele não ia fazer a leitura dos 12,60, né, como a escala de 20 ela faz, tá?
Esse ensinamento ele vale para todas essas escalas que nós temos aqui. E a grande diferença desse multímetro digital com escalas para o sem escalas é justamente que o multímetro internamente, o circuito elétrico dele, ele que vai identificar qual é a melhor escala a ser utilizada. Perceba que eu estou falando de escala e não de grandeza, tá? Se eu quero medir tensão, eu tenho que voltar a selecionar aqui, ó, a tensão contínua. Mas aquela seleção de saber se, né, a melhor escala é de 0 a 20, se é de 0 a 2, se é de 0 a 100, se é de 0 a 1000, essa seleção ela vai ser feita, né, pelo próprio instrumento. Então aqui eu coloco aqui, ó, no V aqui, ó, que tem um pontilhado que tem um risco aqui, né, e aí representa aqui a nossa tensão contínua. Nesse caso aqui o nosso aparelho está querendo medir tensão alternada, é por isso que tem esse tio aqui em cima, tá? A gente tem desligado, tensão alternada, tensão contínua, milivolt contínuo, basicamente nós não iremos utilizar isso no universo automotivo, medição de resistência, teste de continuidade, que agora neste momento a gente não precisa entender o que é, e as medições aqui de corrente, tá? Tanto miliampere quanto a medição de ampere, tá bom? Essas são as grandezas que este multímetro daqui, esse Fluke 177, consegue medir. E aqui na parte de baixo estão os locais que nós colocaremos os bornes, né? Ou estão os bornes onde nós colocaremos os nossos cabos de medição. O multímetro ele vem acompanhado de dois cabos, um cabo preto que sempre vai estar aqui no COM, que significa comum, e um cabo vermelho que ele fica flutuando entre este borne, esse borne e esse de cá. Quem é que vai dizer onde é que eu vou colocar o cabo em cada um desses três bornes? É a medição que nós queremos fazer. Quero medir tensão. Olha o vizinho aqui de tensão. Então o borne, né, o cabo vermelho vem nesse borne aqui. Quero medir agora corrente, qualquer uma das duas. Quero medir agora essa, corrente alternada, né? Então eu vou colocar ele no de cá. Se eu quisesse medir a outra, né, o miliampere, né, as correntes milesimais, eu utilizaria esse borne daqui. Então eu tiro o cabo vermelho daqui e coloco cá ou coloco cá. E o preto sempre mantém no mesmo lugar, tá bom? Deixa eu dar uma passadinha aqui. Aqui é apenas a forma de se fazer a medição. Na hora que for medir tensão, né, selecionamos a tensão e a gente abraça o que a gente quer medir. Onde vocês estão lendo aqui gerador, pensem que poderia ser uma pilha ou uma bateria, tá bom? Só que quando a gente tem que medir corrente, a gente não pode abraçar nada no circuito. A gente tem que interromper, abrir o circuito, colocar o multímetro e fechar o circuito com o nosso multímetro, tá? Tem que ser feita dessa forma para poder facilitar. Aqui, ó, aqui fica mais fácil da gente entender, né? Eu quero medir agora a corrente, né? O circuito ele não tinha, o fio ele saía daqui e vinha direto para a lâmpada. Como eu quero medir a corrente que circula nessa lâmpada, eu preciso interromper o circuito. Então vejam que agora necessariamente a energia tem que entrar no multímetro, sair do multímetro e passar para a lâmpada. Esse tipo de medição chama-se de medição em série. É diferente da tensão, né? Na tensão eu seleciono naquele visorzinho, né, naquele seletorzinho a tensão, só que agora eu abraço o circuito, ó, né? O circuito aqui não está em funcionamento, mas entendam que eu aqui estou colocando um fio do lado de cá e outro fio do lado de cá. Pedro, você falou que os fios eram vermelho e preto, mas aqui na foto está vermelho e verde. Não existe, né, não existe uma regra para que essas duas cores sejam as únicas cores a serem utilizadas, né? Vocês podem encontrar um multímetro com dois fios vermelhos, com dois fios pretos, um verde, um amarelo, um azul e vermelho do Bahia. Enfim, vocês podem encontrar de várias cores. A cor não vai identificar basicamente nada, né? É utilizado vermelho e preto não porque é um padrão, mas é porque é uma lógica que foi estabelecida, tá? Então não existe uma regra para que seja vermelho e preto, mas a lógica estabelecida foi essa. E por último, a utilização do ohmímetro, né? O ohmímetro, eu procurei uma fotozinha dessa para facilitar o nosso entendimento, mas eu não encontrei.
ela não é assim que nós medimos e também não é dessa forma. A gente precisa remover o nosso consumidor para a gente poder fazer a medição no nosso componente. Observe aqui, ó, né, foi removido o componente, eu pego o componente nas mãos e faço a nossa medição, tá bom? Eu separei um videozinho bem legal, né? Eu assisti uns 3 vídeos aqui no computador. E eu consegui achar esse vídeo aqui. É um vídeo relativamente curto, dentro de todos os que a gente tem. Ele mostra como utilizar um multímetro desses aqui, né? Se você aprende um multímetro desse com escalas digital, você vai facilmente aprender a utilizar o outro multímetro digital sem escalas, né? O digital automático. Então eu vou deixar esse videozinho para vocês assistirem, tá bom, pessoal? E assim que for possível, a gente tinha programado isso, né, de fazer a nossa aula prática de multímetro. A gente ia medir algumas coisas lá na oficina, ligar um farol de um veículo e medir a tensão lá que circula no farol e por aí vai. Mas, né, como o momento não está permitindo, a gente vai ter que postergar essa nossa prática, tá? Não se preocupe que em algum momento, né, eu espero, né, que a gente retorne ainda esse semestre. E quando a gente estiver juntos mais uma vez, a gente faz essa praticazinha, tá certo? Mas enquanto isso, assistam aqui, é bem legalzinho, né? Porque ele não vai só falando, ele vai fazendo aqui as medições. Então você vai acompanhando e aí você vai tendo, né, uma pequena noção aqui das coisas que ele está fazendo, tá bom? Bom, a aula de hoje vai ser isso daí. Eu vou pedir a vocês, como exercício, que me façam um resumo, né, da importância do multímetro, né, quais são as 3 principais grandezas que são medidas com o multímetro e o que é que cada uma delas representa, tá? Então, as 3 grandezas: corrente, tensão e resistência, e o que é que representa a tensão, o que representa a corrente e o que representa a resistência, tá bom? Semana que vem, então, nós teremos uma avaliaçãozinha para a gente poder fazer. Não se esqueçam da avaliação, não percam o horário. E qualquer coisa, né, é só me enviarem um e-mail, tá bom, galera? Um abraço, tchau, tchau.